Galera, e se fica alguma coisa de ontem, são respostas, né? Bom, quando surge para todo mundo aí da Papo de Porco, vamos falar um pouquinho sobre as primeiras horas aí pós perca do título da Supercopa. Acho que ontem foram, principalmente, se a gente tem alguma coisa de bom para falar, é mais uma vez o que essa torcida é capaz de fazer. Mais uma vez aí demos show no estádio, todo mundo que esteve presente lá, é, organizada, torcedor comum, todo mundo como um só. Lotamos a capacidade máxima ali do nosso setor, principalmente questão de torcida ali, né? Os caras derrubando bandeirão duas vezes, não sabia como subir bandeirão, aquelas coisas que parece que aí depois ficam bravos que a gente chama de modinha, né? Aí fica bravo quando chama de modinha. Agora apareceu o São Paulino pra caramba. Mas é muito triste, galera. Muito triste que apesar de tudo isso aí, a gente tenha que vir aqui pra falar de um time que foi, mais uma vez, um time que até foi superior nos 90 minutos. Foi, foi muito clara a superioridade técnica do Palmeiras, tática mesmo. Quando, logo no começo, antes do jogo, a gente viu que o Lucas não jogaria. E o São Paulo meio que foi inexistente na questão ataque. Até mesmo as chances que eles criaram no jogo foram muito devido ao que o Palmeiras ofereceu para o São Paulo. Acho que a oportunidade do Caleri, que o Everton teve que defender depois de ter entregado a bola para o Caleri. Alguns descuidos ali na marcação, numa bola perdida no campo de ataque. Isso aí não pode acontecer, né? Essas coisas, a gente sabe que num clássico, quando acontece esse tipo de coisa, ela pode custar muito caro. Mas principalmente, galera, acho que é muito difícil a gente falar sobre essa derrota sem falar sobre o nosso treinador, sem falar sobre o Abel. Porque, primeiramente, ele começa errado, na minha visão, e provavelmente de todos os palmeirenses aí. A manutenção desse sistema com três zagueiros, juntamente a deixar o Aníbal Moreno no banco, um jogador que desde o primeiro jogo pelo Palmeiras se mostrou pronto, se mostrou que chegou realmente para pegar esse camisa 5, mas não só porque ele é um volante, mas porque ele é o cara da posição. Ele é o jogador que já chegou pronto, que chegou para roubar a bola no meio campo, para começar a jogada do Palmeiras. Um jogador dinâmico. Eu acho que essa é a grande valência, fora a questão dos desarmes e tudo mais, o Aníbal Moreno é um cara muito dinâmico. A bola chega no pé dele e a jogada sai com clareza. Ele consegue achar um primeiro passe, um lançamento, tem qualidade também para se precisar arriscar um drible e sair conduzindo bola. Mas é um cara que pensa primeiro na dinâmica, faz o Palmeiras jogar com facilidade. Quando você tem um cara que nem o Aníbal Moreno, você pode ter um Zé Rafael e soltar ele pro jogo. Você pode ter um Richard Rios do lado dele também e dar uma liberdade pro Rios entregar o que ele tem de melhor. Ele é intenso, sim, mas ele não é um grande desarmador e ele não é dinâmico. O Rios é um jogador que precisa de tempo para pensar, para segurar a bola, principalmente quando o Palmeiras precisar respirar. O Rios é esse tipo de jogador. E a gente tem que dar para ele a condição dele jogar onde ele se sente melhor. Pensar talvez, você tirando o Marcos Rocha, por exemplo, que até fez um jogo bom ontem. Eu quero até falar aqui, antes que me critique e tal, eu acho que o Marcos Rocha foi bem. Mas a questão é a seguinte, a gente com o Marcos Rocha no time, tira do Mike a condição de jogar onde ele é o melhor jogador do país. E o Mike ontem foi um dos principais jogadores do Palmeiras no jogo. Teve personalidade, driblou, chegou no campo de ataque, apoiou, cruzou bola. Aquela bola, se viesse um pouquinho mais dentro do Flaco ali, talvez ele teria conseguido pegar ela melhor e feito o gol. Mas, cara, infelizmente, essas certezas e esses privilégios que o Abel dá para alguns jogadores, e principalmente para esse sistema, para defender, ou então para você, vamos dizer assim, esconder as falhas de algum desses jogadores,
ele tá acabando prejudicando a gente, cara. Ele tá prejudicando muito, porque a gente poderia já estar com... Principalmente em jogos contra o São Paulo gosta de povoar meio campo. O São Paulo, toda vez que joga contra o Palmeiras, anula os nossos meias. Fosse o Scarpa, fosse o Veiga. Quem jogar no meio campo do Palmeiras sabe que vai ter muita dificuldade, porque com esse sistema que a gente joga, com 3 jogadores no meio campo, sempre, e seja no 4-2-3-1, ou seja também agora no 3-5-2, o Palmeiras não consegue fazer os seus meias jogar. Então o que a gente tem que fazer é mudar esse sistema, jogar com 4 no meio campo, jogar com 4 atrás, 4 no meio e 2 na frente. Não tinha muito o que ser inventado ali. Você colocando Moreno, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, já seriam 3 jogadores no momento de recomposição para ajudar a linha de 4 atrás e mais 3 jogadores para você apoiar o campo de ataque mais as chegadas de um lateral. Então você consegue ganhar o meio campo, ganhar o setor ofensivo e atrás. O Palmeiras não soube fazer isso. O Palmeiras teve dificuldades muito grandes. E um dos únicos jogadores que estava conseguindo fazer o time respirar, achar um passe, segurar uma bola lá na frente, era o Lopes. E aí o Abel, com 20 minutos do segundo tempo, 20, 25 minutos do segundo tempo, ele decide tirar o centroavante que tinha criado as melhores chances de gol, que tinha criado jogadas junto com o Mike, junto com o Piquerez pelo lado esquerdo, assustava a defesa do São Paulo, porque o Rony, cara, ele fez uma jogada que ele deu um cruzamento no primeiro tempo e mais nada em 90 minutos. E ainda para piorar, não bateu nem pênalti. Então assim, pro Rocha vale tudo, pro Rony vale tudo. Agora, quando você traz um jogador de 7 milhões de euros, porque esse foi o preço que o Palmeiras foi lá pagar no Aníbal Moreno, traz um jogador pronto. Ou então quando você paga 37 milhões de reais pro Lanús, prepara o Flávio Lopes para 2 anos, e agora chega nesse momento do campeonato, o cara não joga? Chega num jogo grande, o cara tá em campo, tá sendo um dos melhores do time, e ele sai pra entrada do John. Um cara que até agora não mostrou, porque eu gosto do John, acho que até, não acho ele essa barca, mas até agora não mostrou nada de importante, cara. É uma substituição que tirou do Palmeiras profundidade, tirou do Palmeiras a bola aérea, que tinha sido até ali o melhor ponto do Palmeiras no jogo inteiro. A gente jogou procurando o lançamento o jogo inteiro. Aí o que faz? Ele me coloca o John meio que sem função, porque não tinha para quem ele criar. O Rony fica enfiado no meio de 2 postes, que esses 2 zagueiros do São Paulo são 2 postes, e não ganhou mais uma bola, cara. Então o jogo do Palmeiras ficou totalmente sem nexo. Aí ele começa a colocar o Gabriel Menino, aí coloca o Aníbal Moreno com quase 40 do segundo tempo, mas aí quase ele mete um gol na primeira bola. Em 2 minutos, ele acerta o meio campo do Palmeiras e ele ele dá uma finalização de fora da área que quase sai um golaço. Então assim, é difícil, Abel, a gente gosta demais de você. Eu acho você o maior técnico da história do Palmeiras e sempre vou achar. E espero que um dia venham melhores do que você também, porque o Palmeiras, infelizmente, Abel, um dia você vai embora do Palmeiras e o Palmeiras vai ficar. Então, o que preocupa 18 milhões de palmeirenses é que o Palmeiras esteja sempre no lugar onde merece. E a gente cobra, porque a gente sabe o que vocês têm para dar. O Palmeiras não, a gente sabe, todo mundo fala contratações, eu não sei o que. Ontem ontem o que tinha era mais do que suficiente para ganhar o jogo do São Paulo. Faltou coragem em um certo momento do jogo. O Palmeiras precisava ter coragem. O Palmeiras tinha que ter se aberto para o jogo. Tinha que ter mudado meio campo. Povoa esse meio campo e ganha o jogo. Mas não tira o centroavante, Abel. Não tira o seu lateral que tá apoiando, tá jogando bem, Abel. Você podia ter dado o Marcos Rocha. O Marcos Rocha tinha feito a parte dele até ali, tava ótimo. O Mike tava apoiando, tava ganhando o jogo ali, driblando o Wellington, fazendo cruzamento, batendo bola, quase fez um golaço. E o cara recebe como presente ser substituído com 20 minutos de jogo, cara. Isso daí pra mim não entra na minha cabeça, é uma coisa que assim, infelizmente dói, velho. Dói no palmeirense, porque a gente sabe que a gente poderia ter ganhado o jogo. Acho que essa é a grande sensação
ruim que fica pra nós. E a gente sabe, Abel, como você falou na entrevista também, que cobranças de penal não é a grande virtude desse time do Palmeiras. Infelizmente, cara. De todas as vezes que a gente entrou, foram 9 disputas de pênalti, nós perdemos 8. Infelizmente, a verdade é essa, você mesmo reconhece, todo mundo reconhece. Então, se a gente não precisava chegar nos pênaltis, Abel, a gente poderia ter ganhado o jogo no tempo normal, a gente teria jogadores suficientes ali, com qualidade, peças que mudariam o jogo. Tinha opção para dar e vender ontem, e o Palmeiras não conseguiu entregar. É por isso que o gosto fica tão amargo pra gente, cara. É por isso que esse gosto fica tão amargo. Eu preferi fazer o vídeo agora, porque se eu vou ontem eu vomito merda, eu falo um monte de coisa que até que eu não gostaria. Mas a verdade é que ontem o Palmeiras no segundo tempo, na mão do seu treinador, foi covarde. Porque quem tinha que decidir essas coisas era você, Abel. Eu acho que a gente tem que parabenizar os caras dentro do campo, porque correria não faltou, intensidade não faltou, atitude mesmo não faltou. A questão ontem foi extremamente técnica. E quem entende um pouquinho de futebol sabe que isso daí é verdade, gente. Sabe que isso daí é verdade. E acho que é isso que tanto dói na gente nessa segunda-feira. E vai continuar doendo, pelo menos aí até quinta-feira, que é o próximo jogo. O ano segue e tem que seguir. Eu espero que essa Supercopa tenha ficado respostas para Abel Ferreira. Principalmente, Abel, quando nós jogamos contra o São Paulo. O São Paulo joga sempre da mesma forma e o Palmeiras, vez ou outra, cai como um pato. Porque a gente não consegue mudar esse sistema. E hoje nós temos jogadores que podem mudar isso daí, Abel. Tá chegando mais jogadores, a gente tem 2 jogadores chegando. Pode estar nos seus nomes que a torcida quer, mas estão chegando aí. E agora a gente tem que lamber nossas feridas, todo mundo junto. Crítica também não quer dizer nada, gente. Crítica é sempre pontual. Mas são 2 jogos agora eliminatórios. Os últimos 2 jogos eliminatórios do Palmeiras eu acho que ficou muito na mão da comissão técnica. Tanto contra o Boca na Libertadores e essa final contra o São Paulo de Supercopa do Brasil. Mas eu confio muito no trabalho de quem tá aí. E eu espero, Abel, que eu consiga ver de novo a sua coerência. Aquela coerência que eu vi em praticamente todo o tempo, mas as últimas vezes aqui, eu começo a ficar triste já quando você fala da questão do Luiz Guilherme, que primeiro você falava que era camisa 10, agora você fala que você já não vê mais o Luiz Guilherme disputando a posição do Veiga. Tá faltando aquela coerência, Abel. Às vezes a gente tá olhando pra você, procurando aquele Abel que você sempre foi, mas nesses últimos aí, esse caso do Luiz Guilherme e ontem o que você fez com o Flaco Lopes, o que você falou com o Flaco Lopes, a gente já viu quantas vezes o Rony ou outros jogadores aí perdendo gols iguais ou até piores do que esse que o Flaco perdeu ontem, e você nunca entregou um cara você nunca pontuou esse momento como responsável pela derrota. Ontem você jogou o Flaco aos leões. O Lopes é um jogador que está em extrema evolução. É nítido ver como ele tem jogado bem. Então é triste que a gente que eu tenha vindo aqui para falar que eu quero ver de novo aquele Abel coerente que chegou no Palmeiras, que eu via claramente as ideias. Eu continuo vendo, inclusive, muito disso daí no time até hoje, mas eu queria ver a sua coerência, Abel, seja para com o grupo, porque o grupo não são só os seus capitães, só a nossa espinha dorsal, Abel. O grupo são todos os jogadores, os meninos, os estrangeiros, quem tá chegando, quem tá aqui já faz tempo, todos nós. Se todos somos se todos somos Palmeiras, então todos nós temos que estar no mesmo barco. Temos que estar correndo. Nós estamos correndo por vocês. Só que para vocês correr por nós, e para você principalmente correr por nós, você tem que ser justo com os caras aí dentro. E ontem não foi. Mas é isso, cara. É isso, essas são as coisas que eu tinha para falar. Espero que as respostas fiquem aí. E agora a gente tem aí um Campeonato Paulista todo, uma Libertadores para
para disputar, que tem que ser a nossa obsessão. Todo ano a gente vai atrás desse título com tudo, porque é isso que a nossa história exige. Brasileiro, Copa do Brasil, e o Palmeiras segue, gente. O Palmeiras segue o maior campeão do Brasil, tricampeão da América, e assim nós vamos seguindo e vamos continuar gigantes, como nossa história sempre nos fez. Tamo junto, grande abraço a todos, avante palestra!